Olha só, gente, a pergunta é: por quê? O delegado preso, Maurício Demétrio, não teve a cabeça raspada e nem usou o uniforme da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária quando ele foi fotografado para ser feita aquela ficha do sistema penitenciário. Todo mundo que é preso passa por isso. Tem que raspar a cabeça, colocar com a roupinha ali do presídio e tirar foto. Por que isso não aconteceu? Com certeza toda a população está perguntando. Vamos ver primeiro na reportagem, na tela para mim, por favor. Ar de superioridade, camisa de gola polo, cabelos cuidadosamente partidos ao meio. Se não fosse pelo fundo azul com as marcações de altura, poderia ser a foto de um documento qualquer. Mas essa é a ficha de Maurício Demétrio no sistema penitenciário. 10 meses depois de ser detido, o delegado continua sem raspar a cabeça e circulando com roupas comuns dentro da prisão. O delegado foi preso em junho do ano passado, acusado de chefiar um esquema que ameaçava e cobrava propina de comerciantes na Rua Tereza, tradicional ponto de comércio popular de roupas em Petrópolis, na região serrana. Ter os cabelos raspados é comum, mas não é norma. Sérgio Cabral, por exemplo, não passou pelo procedimento. Mas nem o ex-governador, condenado a mais de 300 anos de prisão pela Lava Jato e acusado de receber quentinhas de restaurantes de luxo na cadeia, escapou de ser fichado vestindo o uniforme obrigatório da SEAP, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Além das regalias da prisão, os dois têm em comum o gosto por artigos de luxo. Segundo as investigações, o delegado tinha um padrão de vida incompatível com o salário de servidor público. Além dos carros blindados, pagou, por exemplo, R$80 mil em dinheiro vivo pelo aluguel de uma casa em Mangaratiba, região também frequentada por Cabral. Segundo o jornal o Globo, que divulgou a foto, o privilégio de Demétrio se manteve durante os comandos de Rafael Montenegro e Fernando Veloso, que também é delegado na SEAP. Agora, a secretaria informou que a atual gestão, que assumiu há poucos dias, vai apurar a denúncia. Na época da prisão, a polícia encontrou no apartamento de Demétrio R$225 mil em dinheiro, além de 3 carros de luxo blindados e 12 celulares. O conteúdo de alguns dos telefones levou a novas investigações contra Demétrio. As mensagens revelam que ele negociava o pagamento de propina para mudar o resultado de investigações. Eu falei 250, entendeu? O negócio é fechar, que aí a gente senta e vê uma fórmula. E não pede a prisão do cara, só indicia. De acordo com o Ministério Público, o delegado ainda usava a estrutura da Polícia Civil para armar falsas operações. Numa delas, segundo os promotores, tentava incriminar um colega por tráfico de drogas. Justamente um delegado da Corregedoria que investigava as acusações contra Demétrio. O delegado responde pelos crimes de organização criminosa, obstrução de justiça, concussão, que é a cobrança de propina, lavagem de dinheiro e violação do sigilo funcional. A reportagem foi do colega Alexandre Tortoriello, estreando com a gente hoje aqui no SBT Rio. Muito bem-vindo, meu amigo. Agora, para continuar falando sobre este assunto, nós vamos conversar com o advogado criminalista, claro, ele, Dr. Luiz Carlos Azenha, para falar sobre esse assunto. Azenha, boa tarde para o senhor. A gente já viu, até na matéria agora do Tortoriello, ele mostrando que no caso do ex-governador Sérgio Cabral, ele teve a cabeça raspada assim, tá? O cabelo dele estava maior, estava um jubão, ficou bem menor, e ele tirou aquela foto oficial com a camisa do sistema penitenciário. No momento em que a gente vê um delegado como aquele, que armou para colocar outros delegados que são inocentes atrás das grades, que tinha um esquema de uma organização criminosa para tirar dinheiro de lojistas lá da região serrana, esse cara tem essas regalias e com esse sorrisinho aí, o que o senhor acha disso? Boa tarde. Boa tarde, grande Caio, grande apresentador. Dá um abraço, me parece o Dr. Barça está no estúdio. E, logicamente, ao público do SBT Rio, esse jornal tão democrático no nosso estado. Caio, primeiro é bom que se diga que é uma pergunta também. Quantos APFs essa pseudo-autoridade policial não lavrou e mandou o cara subir lá? Tem uma pessoa que fica responsável da delegacia para tirar a foto. Às vezes até pede para as pessoas tirar a camisa. Né? Essas pessoas não sabem o dia de amanhã. Olha aí, ó, o caso ele. Quantos que ele prendeu não mandou tirar foto? Né? E realmente, Caio, existe uma portaria desde 2008. No sistema penitenciário federal, ela é a 1191. Tenho quase certeza que eu estou correto. E claro que a portaria não pode ser maior do que a Constituição, mas a questão é de higiene. O preso, quando entra no sistema penitenciário,
Mormente aqui no Rio de Janeiro, é de praxe que todos cortem o cabelo, vistam a camisa da unidade que ele está preso. E por que essa exceção vai se aplicar somente ao delegado de polícia? Então, eu estou certo quando eu disse aqui numa outra oportunidade que a máquina policial funciona e a estrutura, às vezes, muito bem contra os menos favorecidos. Quando é uma autoridade ou alguém que tem um poder aquisitivo, aí está passando recibo aí a administração penitenciária, eu não sei quem é o secretário, me parece que é um delegado, e aí ele está passando recibo nisso aí, porque a lei vale para todo mundo, inclusive as normas internas, né, os atos administrativos têm que valer para Chico, para Francisco, para Azenha, para doutor Barça, para Caio e para todo mundo. Aquela situação, né? Passou pela gestão ali do Montenegro, que acabou sendo preso também naquela operação que foi feita pela Polícia Federal. Logo depois do Veloso, que foi colega dele também, né, de delegacia, chegou a ser chefe de polícia. Agora, o que chama atenção e o que a gente não pode deixar que isso aconteça é que existe um corporativismo. Eu vou trazer para esse bate-papo aqui o Bárcia. Claro que eu não vou deixar você de calça apertada aqui não, porque a situação é o seguinte: colegas seus delegados foram vítimas do delegado Demétrio. No momento em que a organização criminosa, que de acordo com as investigações do Ministério Público apontaram que ele chefiava, colocaram atrás das grades pessoas inocentes para que ele continuasse botando, né, no bolso dele uma fortuna de dinheiro desviado cobrando de propina ali. Claro que uma situação como essa a gente tem que valer da lei, não é, Bárcia? Só que ele fez isso com muita gente. Você, por exemplo, poderia ter sido uma vítima dele se passasse no caminho dele. Não existe calça apertada nenhuma, Caio. Na verdade, o certo e o errado, né? Então, se há uma regulamentação, né, nesse sentido, ela tem que ser para todo mundo, tem que valer para todo mundo, é evidente, é claro, né? Todos têm que ser tratados da mesma forma. Então, se há uma regulamentação, tem que ser para todo mundo. Perfeito, a atual gestão está certíssima. Não, e a Azenha, sabe o que acontece? Acho que é interessante trazer o Azenha para cá e tá com você também, Márcia. É um advogado criminalista, um delegado, a gente falando dessa questão justamente de uma pessoa que já esteve na cadeira do poder numa delegacia e que conseguiu determinar e montar um esquema para prender um igual a ele. E automaticamente poderia acontecer com muitas outras pessoas. Ele utilizava a máquina pública para se favorecer. E nesse momento eu acabo vendo, Azenha, um favorecimento para ele próprio. No momento que ele tira a foto, aqui assim, olha, ó, cara. Aqui, ó. Se tivesse com bigode o negócio, aqui, tá assim, ó. Todo sorridente, como se tivesse indo para casa dele passear, alguma coisa assim. E aquela situação, não dá nem para dizer que não tá, porque a gente viu, essa semana eu estive lá em Niterói falando do governador Cabral, o ex-governador Sérgio Cabral, que tinha regalias. Imagino a regalia que esse cara tá tendo lá dentro. Sabe? É um absurdo, Azenha. É verdade, Caio. Isso aí é praxe. Há muitos anos, né? Eu, como advogado criminal, já mais de 20 anos seguramente, mas fui policial penal, fui DESIP, né? Como falava na minha época. Já da minha época era praxe que... O que a prisão especial também, Caio, é bom que se diga que ele tem direito... se aplica em algumas coisas, mas não necessariamente nisso aí. Porque isso aí é um protocolo que as administrações penitenciárias de todo o país, elas utilizam por questão de higiene do preso, falam também em questão de segurança, porque se o preso tem o cabelo grande, pode esconder uma gilete, tentar se matar alguma coisa. É justamente isso que você vai ouvir de especialistas, o que eu estou falando. E também uma questão aí de isonomia, porque ele tem que usar o uniforme. Não é porque ele é delegado de polícia que ele não vai usar o uniforme da SEAP. E o cidadão que eventualmente foi preso aí numa Maria da Penha, enfim, num porte de arma, né? Cidadão de bem às vezes, né? E, enfim, e ele vai ser submetido a isso. E por que que ele, que é delegado de polícia, é diferente? Ou qualquer outra pseudo-autoridade? Isso não existe, não pode existir num Brasil que a gente quer pensar que o sistema penitenciário está daqui para melhor, não pode ser daqui para privilegiados. Azenha, pseudo é um criminoso.
A verdade é essa. Porque o que ele fez à frente ali de uma delegacia, sabe, da Polícia Civil, ele manchou a imagem da Polícia Civil. Ele automaticamente colocou atrás das grades outro colega igual a ele que trabalhava decentemente e que automaticamente manchou a imagem daquele profissional que naquele momento, o delegado à época, teve o nome dele achincalhado. Verdade. Quantos delegados, eu me lembro que eu estava na cidade da polícia para fazer o ao vivo, Bárcia, e alguns policiais falaram assim: Caio, eu vou falar baixo aqui, eu não quero que você não fale ali, por favor, mas eu não consigo acreditar que esse delegado que foi preso, que ele é criminoso. Naquela operação feita pelo Demétrio, que prendeu o colega. Eu falei isso ao vivo aqui no programa. Eu ia falar isso, por isso eu chamei lá e ia falar, e você falou isso aqui, que conhecia ele, sabia quem ele era e não conseguia acreditar. Não foi isso que você disse aqui no SBT? Falei, eu estava ao vivo no programa, na verdade estava por Skype naquela época de pandemia, e eu falei isso, eu falei, conheço o colega que goza de uma excelente reputação dentro da instituição, não consigo acreditar, né? Não consigo acreditar, porque a gente acaba sabendo quem é quem, Caio, e mais. Esse colega, ele estava na corregedoria, na verdade estava na corregedoria investigando justamente esse caso. Né? Não só ele, como outros ali que ele acabou citando como fazia parte da organização criminosa. Então, na verdade, essa investigação é uma investigação que partiu da nossa Corregedoria de Polícia Civil. Né? Então, é claro que a imagem da instituição acabou manchada, mas é importante que se diga também que era uma investigação da Corregedoria e por isso que o colega lá acabou sendo preso injustamente, porque estava investigando todo esse esquema. A minha pergunta é, na hora H, quando não coloca a roupinha de presidiário e dá alguns benefícios para o suspeito de ter cometido crime, por que isso? Por quê? Eu levo essa pergunta para você que está em casa. Participa com a gente aqui, deixa eu ver o que está aí. Sobre o delegado que está com privilégio na cadeia e não cortou o cabelo, espero que pegue piolho. Ia dar ruim, hein, gente? Piolho. Ia ter que comprar o remédio lá, botar negócio de mata mosca, que tu põe na cabeça e dá para matar o piolho. Mas eu fico com pena, sabe de quê, meu amigo? Do piolho. De estar na cabeça de um ser humano como esse aí e que, por ganância, chegou a colocar um colega atrás das grades e tirava dinheiro de pessoas inocentes na região serrana, montando falsas operações, o que acaba sendo um absurdo. Então, Azen, aquilo que você falou agora há pouco, a justiça e a verdade tem que valer para todo mundo. Se no sistema carcerário você entra, tem que fazer a foto oficial, tem o cabelo cortado por causa das medidas de segurança e sanitárias ali dentro, usa a mesma vestimenta, porque se você é suspeito ou já é um presidiário, está dentro do sistema carcerário, todos ali são criminosos e por isso tem de estar com a mesma vestimenta e tudo igual, não tem porquê o bonito tá com o cabelo dividido no meio, e de blusa social, que eu trabalho igual um condenado para comprar, e ele utilizou de artifício, de acordo com o Ministério Público, que foi investigação do Ministério Público e da Corregedoria, que apontou que ele era um criminoso, chefe de uma organização criminosa, e que, no final das contas, tem privilégio para tirar uma foto como essa, que está na tela do SBT Rio agora. É um absurdo. É verdade, Caio. Um absurdo. E parece que foi ventilado que o secretário agora é um delegado de polícia. Eu acho que isso fica muito ruim para ele, né? Eu não sei nem quem é, assim, realmente eu não sei quem é o delegado, que é o novo secretário, mas ele está passando recibo, porque você tem outros presos também, na qualidade de presos especiais, que certamente você vai pegar a foto dele no sistema, como a do Sérgio Cabral, que está aparecendo muito bem aí na matéria. Então, assim, fica uma coisa muito esquisita. Acho que não só para o governo do Estado, como para o secretário de Administração Penitenciária. O doutor Barça colocou muito bem aí, eu me lembro, essa investigação, ela nasceu da própria Corregedoria da Polícia Civil. Por isso que eu sou um defensor, né, que nós venhamos a fortalecer as corregedorias. Porque nós temos aí, o que nós temos aí de prisões absurdas, porque nasce lá na máquina policial, o uso da máquina policial de interesses, pessoas até que utilizam, né? Como foi o caso aí do Demétrio, não tenha dúvida, né? Ele foi flagrado num grampo telefone, a sensação dele era tão certa da impunidade
e você escuta ele falar em valores no áudio. Não ficou muito difícil, ele mesmo produzindo prova contra ele mesmo. E Azen, ele tinha certeza de que nada aconteceria com ele. Por isso que ele continuou agindo dessa forma. Só que a justiça foi feita, né, meu? E ele tá lá no Chilindró. E que permaneça por mais tempo. Aí, ó, vai ter opinião agora aqui do telespectador. Eu vou olhar pro lado, que é igual a Isabela. Quando a gente vai olhar para a gente não consegue ler. Eu não tô de idade não, né? Cadê? Tá chegando aí, tá vindo a pergunta do telespectador? Tá indo agora, ó. Cadê? Ah, Tui, tá lá. Esse delegado também vai ficar recebendo pagamento do governo, igual o coronel que matou a juíza? Boa pergunta. Porque o coronel Cláudio, o mega salário dele permanece sendo pago. E agora? 10 anos depois do assassinato da juíza Patrícia Scioli, eu trabalhava na Rede TV, fui um dos primeiros repórteres a chegar lá e vi uma cena horrível. Foi lá que eu fui o repórter que convenci o nosso editor-chefe aqui para poder dar entrevista pra gente. Eu quero saber, a pergunta é, você que está em casa, é justo continuar recebendo o pagamento? Eu vou dar uma opinião. Não tem que receber nada. Meio de 28 a 0, não sai daí não, que já eu volto com você aqui no SBT Rio, que tem mais assuntos para tratar com você e o Barsi aqui, tá bom, querido? Sai daí não, só dá tempo de tomar uma aguinha.